Momento, refletindo o tema do nosso encontro de hoje, espiritualidade cristã em tempo de pandemia. E com este lema da Eti Ielesu, uma mística do século XX, esta jovem mulher que morreu aos 27 anos no campo de concentração em Auschwitz, se ofereceu como voluntária, e lá no campo de concentração, costumo dizer, no meio daquele inferno que ela estava, ela é capaz de dizer esta coisa espantosa. E ela diz: esse tempo em que parece em que nossa alma desfalece, este tempo este é o tempo para olhar os lírios dos campos. Este tempo em que parece que nossa alma desanima-se, desfalece. Este é o tempo para olhar os lírios dos campos. É o tempo para a contemplação. É o tempo para a interiorização. E esta mulher está dizendo isso no meio, dentro de um campo de concentração. Ali assistindo e vivenciando constantemente as pessoas sendo mortas, humilhadas, naquele ambiente. E ela é capaz de fazer esta profundidade de vida, este mergulho interior. E à luz desta reflexão da Eti Ielesu, que nós nesse momento nos propomos a refletir uma espiritualidade que nos ajude a fazer essa travessia, mas sobretudo uma espiritualidade que nos dê segurança e firmeza em nossa vida, na nossa caminhada cristã, que nos coloca diante de Deus com o coração aberto e sobretudo com esta postura que Jesus nos diz: olhai os lírios dos campos, no sentido de que voltemos o nosso coração, não permitamos que as preocupações, que as dores, que as angústias, que o sofrimento do tempo presente tire de nós este equilíbrio, esta segurança e esta presença de Deus que caminha conosco. Então, uma primeira coisa que poderíamos dizer, uma espiritualidade em tempos de pandemia, o que é? Ou melhor, o que pode ser para nós uma espiritualidade nesse tempo? Porque no fundo, estamos no improviso, todos nós. Este momento nos pegou certamente de surpresa a humanidade inteira. E no entanto, estamos nesse improviso. E é interessante que muitas vezes na coreografia, na dança, no teatro, né, quando está tudo organizado, tudo pronto, tudo ensaiado e de repente algo não dá certo, é necessário improvisar. É necessário criar algo novo ali. Assim foi esta pandemia, está sendo essa pandemia para todos nós. Estamos no tempo do improviso, fomos pegos de surpresa. Se a gente olha as nossas comunidades, né, se a gente vá para todos esses ambientes, dos mais diversos, todos nós tivemos que improvisar. Porque não estávamos preparados, estávamos tudo organizado, tudo arrumadinho, nós estávamos com nossa vida planejada, com agendas já lotadas para 2020, já tinha gente que já não tinha mais vaga na agenda, já dizia, atendimento agora
era só o ano que vem, só 2021. Aí de repente tivemos que nos improvisar, ensaiar novos passos, ensaiar novos roteiros, ensaiar uma nova dinâmica na vida. E estamos assim nesse momento. Já estamos aí, né? Se a gente pega de março, quando começou os casos surgirem, estamos aí há 5 meses, ensaiando passos, improvisando, porque a cada dia é uma surpresa diferente para nós. É um momento diferente. E nesse sentido, em que tivemos que criar uma nova situação, né? E por que não dizer que tivemos que criar um novo normal, como se fala, para a nossa vida diária, cotidiana, para a nossa vida de trabalho, nas relações familiares e na nossa vida de fé, na nossa vida de igreja. Lembro isso de vocês certamente, quando se falava, por exemplo, de transmissão, de celebração de missa online, quanta resistência, quanta dificuldade, e tivemos que entrar neste novo normal, tivemos que nos inserir, né? Tivemos que nos adaptar a isto, para fazer a experiência de fé, e no entanto a gente fomos sendo, na verdade fomos empurrados para esta mudança necessária. Já diante da dor, do sofrimento, mas foi isso. E nós não gostamos muito deste improviso, né? Porque a gente procura organizar as nossas metas, os nossos objetivos. Como eu disse ainda há pouco, já tinha gente com a agenda lotada, e aí tivemos que então improvisar, porque na verdade a gente prefere as coisas prontinhas, organizadas, tudo já dentro de um certo padrão. E esse improviso fez com que nos abríssemos ao aberto. É como de repente esta pandemia nos colocou em um campo de batalha aberto, sem lugar para refugiar, a não ser a nossa casa, a estarmos ali isolados, a estarmos ali nesta expectativa. E quanta expectativa! Não, em final de março a vida volta ao normal, não, final de abril, final de junho, final de maio, final de junho, não, final de março vai estar tudo tranquilo, ou melhor, final de julho, agosto está terminando, e nós estamos ainda nesse improviso e nesses ensaios de passos. E o que esse tempo, o que este momento tem a nos ensinar? Né? O que a espiritualidade, a nossa relação de fé, a nossa vida, nesse tempo de pandemia, de isolamento, provocado pelo Covid-19, esse novo coronavírus, pode dizer, o que tem a dizer para nós, para a nossa vida hoje? É como dizer, o futuro chegou. Chegou de supetão. Chegou como que batendo na porta e nos empurrando, nos desinstalando das nossas rotinas. Estávamos tão seguros, né? Já estávamos tão habituados a uma vida robótica que de repente chegou e nos empurrou de supetão. E o futuro chegou achando-nos despreparados. Tivemos que sair correndo para nos ajeitar. E ainda alguns ainda está tentando se ajeitar depois de 5 meses. Ainda está tentando ensaiar passos. Pois nenhum de nós sabe como lidar com essa situação. Nós, na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, não nos preparamos para os improvisos. É certo, por exemplo, alguns países europeus, né, que já tinha, por exemplo, que faz um tipo de treinamento para os improvisos, mas a grande maioria de nós não nos preparamos para as surpresas que a vida vai nos oferecendo. A gente acha que vai
vai seguir tudo de uma forma linear, como se a vida acontecesse assim. E a espiritualidade, ela tem a ver com isso, porque se a gente pensa um caminho de fé de forma linear, parece que tudo vai acontecendo dentro de uma sequência. E aí quando desarruma isto, e agora? Como que fica o nosso caminho de fé? O nosso caminho de crescimento espiritual? Sintamos-nos todos vulneráveis diante dessa situação. Sintamos todos, e todos nós fomos atingidos por esse tempo de precariedade causada por essa pandemia. E aí, à primeira vista, podemos dizer que aquilo que nos aconteceu é uma espécie de uma calamidade, né? De uma calamidade. Te lembra de como as pessoas logo no início ficaram atônitas, apavoradas diante dessa situação, e ainda tem muita gente assim, e é para estar de certo modo, manter uma certa prudência diante do tempo ainda que estamos. Mas uma coisa é necessário refletir. Será que esse tempo também, ao invés de pensarmos numa calamidade, não podemos pensar também numa perspectiva de um tempo de graça? De um tempo de graça para nós, para a humanidade. E contudo, em termos de fé, temos de olhar para este tempo, usando uma palavra grega, que é o cromos. Cromos, para esse tempo, para esse cromos, o tempo do relógio, das horas, dos minutos, dos segundos, que parece devorar a nossa força, como é o cromos na mitologia grega, que devora os seus filhos, que parece estar devorando a nossa força, a nossa esperança, como a possibilidade de olhar para esse tempo como a possibilidade de um kairos, de um tempo oportuno, de um tempo de graça, de um tempo de Deus, uma possibilidade de um tempo de graça e de uma graça para nós. Este é também um tempo da gente pensar, utilizando uma outra palavrinha grega utilizada por São Paulo nas suas cartas, que é a kenosi, ou a kenose, o esvaziamento. Esvaziamento, de nos esvaziarmos, e tivemos que nos esvaziarmos de nós, das coisas que estávamos carregando e amontoando, levando no dia a dia. Tivemos que fazer esse esvaziamento. Um tempo de silêncio, apesar de ainda muito barulho, gritaria dentro de nós, mas um tempo de silêncio, de silenciarmos, de nos tornarmos silentes, para ouvir o que vem de dentro. Um tempo em que talvez sintamos uma incerteza muito grande, um tempo de crise, um tempo em que parece que a vida não vale muito, em que a vida vale muito pouco. Um tempo, como eu disse, precário, de precariedade. Mas eu gostaria aqui de lembrar que a mesma raiz, né, se a gente pega, por exemplo, a mesma raiz etimológica da palavra que aproxima essas duas palavras, né, é uma palavra que diz precare, do latim, né, precare, que quer dizer rezar, fazer prece. E também a palavra latina precarium. Parece ser duas palavras que correspondem iguais, mas etimologicamente iguais, mas têm um sentido diferente. Precare, que significa rezar, oração, e precarium,
que significa destino daquilo que é frágil, que é a precariedade, a calamidade. Então esse tempo nos apresenta esses dois momentos. O tempo precário, ou seja, de silenciar, de entrarmos no ambiente da oração, da escuta do coração, mas também que nos coloca diante de uma precariedade, diante de uma calamidade, diante de sofrimento, diante da dor. Por isso, esses dois momentos se fundem nesse momento da nossa vida, nesse tempo que estamos vivendo. E a espiritualidade não se constrói com a força. A espiritualidade não se constrói pela nossa força pujante. Jesus nos ensinou que a espiritualidade, e nós vamos ver no mistério da Páscoa, que tudo passa pelo mistério da cruz, por esta fragilidade da cruz, por esse momento da cruz. E por isso esse tempo que parece só de calamidade, de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, temos de interpretar de um ponto de vista teológico e espiritual, como um tempo de graça também. Um tempo de graça. Um tempo de escuta do sagrado. Um tempo de encontro com o sagrado. Um tempo de falar também com Deus, de escutar Deus no silêncio. E aí coloca-se uma pergunta, um questionamento. Como é que este tempo pode ser um tempo de graça? Como é que este momento pode ser um tempo de graça? Como? Na oração que o Papa organizou na Praça São Pedro, na sexta-feira do dia 27 de março, que muito nos impressionou, né? Aquilo comoveu o mundo inteiro, aquele momento de oração, sobretudo quando o Papa removeu aquele crucifixo e colocou na entrada da Basílica de São Pedro. Todo aquele momento emocionou e comoveu todos nós. E é interessante que foi escolhido o Evangelho para aquele dia, o Evangelho da tempestade acalmada. Aquele Evangelho que Jesus está na barca com os discípulos e está dormindo. E está aquela tempestade e o barco para virar e os discípulos lá tontos, apavorados, preocupados. E de repente vai ao encontro de Jesus. E Jesus está lá deitado, dormindo. E ele chega e diz: Senhor, não te importas que morramos? E quantos de nós, né, nesta pandemia, fomos até Jesus, que está dormindo, repousando na nossa barca, dizemos: Senhor, não te importa que nós morramos, que essa situação que está aí diante de nós, de dor, de sofrimento, de angústia, não te importas? É uma pergunta muito profunda. E este é o tempo das perguntas. Até porque temos poucas respostas, né? Mas das perguntas fundamentais. Esse tempo nos provocou a fazer perguntas fundamentais, dentre elas o sentido da vida, da nossa existência, o sentido das nossas relações, da nossa convivência, do nosso estar com os nossos, como humano, da nossa família, do nosso ambiente, daquilo que verdadeiramente conta, daquilo que faz com que os nossos olhos brilhem. Então, tempo de perguntas, e de perguntas existenciais, de perguntas que é verdadeiramente profundas.
E podemos sublinhar um ponto muito positivo desta experiência exigente que estamos a viver. É a qualidade das perguntas que escutamos. A qualidade dos questionamentos internos que fazemos diante desta situação. Quais são os questionamentos internos que estamos fazendo, que você tem feito dentro desse momento? Sobretudo, qual a importância que nós temos dado à nossa vida, à nossa existência, a esse tempo que está sendo nos dado? Como diz um filósofo alemão, o Hegel, somos filhos do nosso tempo, somos filhos dessa história, desse momento. E quais são as perguntas, os questionamentos que estamos fazendo para poder ressignificar, impulsionar a nossa vida em direção de algo maior, mais profundo e significativo na nossa vida? É como se vencêssemos este momento, se coloca como se vencêssemos a banalidade. E as perguntas que ouvimos ou que fazemos no interior do nosso coração, ou que fazemos uns aos outros, com muita intensidade, carregadas de sentido, carregadas de vitalidade, carregadas de vida. Porque é este o momento para fazer isto, para significar tudo isto. E a pandemia descobriu, ou melhor, revelou uma doença que são, no fundo, os nossos estilos de vida, como estamos vivendo, onde já não havia um lugar para o humano, não havia mais um lugar para o humano, não havia um lugar para o encontro, a não ser esbarrando. Vivíamos esbarrando uns no outro, mas não havia encontro, não havia afetividade profunda, singular, sincera, mas aquele multidão de gente andando para um lado e para o outro, se esbarrando no outro, mas não havia encontro, percepção profunda do outro. E esta pandemia nos parou. Tivemos que ficar em casa e perceber o outro dentro da casa. De repente, num instante, a nossa casa se tornou um ambiente estranho até nos adaptarmos de novo a ela, porque muita gente já nem ficava mais dentro de casa, só chegava para dormir, às vezes nem para comer, porque já comia na rua mesmo, só chegava para comer, e a rotina às vezes era do sofá para a cama, da cama para o sofá, sem contato, sem relação, sem encontro. E ela provocou isto. Não havia mais um lugar para o transcendente, para o espiritual, para o sagrado. Quanta gente começou a voltar-se à sua dimensão espiritual, religiosa, quando de repente se viu vulnerável, frágil diante dessa situação. E que se colocou aqui como, neste momento, amparo, só Deus. Só Deus. E não havia lugar para uma vida interior, para uma vida silenciosa, de intimidade com o sagrado. E muito menos uma vida de lugar para a oração, para o entrar na intimidade com Deus. Mas tudo era colocado dentro dessa perspectiva cronológica dos nossos projetos, das nossas metas, das nossas agendas. E que tiveram que ser refeitas tudo. Tivemos que criar um novo programa. E por que não dizer? Tivemos que improvisar. E estamos improvisando. Este é um tempo de graça. É um tempo para a graça. Por isso não podemos passar por esse tempo, por esse momento de Kairos,
tempo oportuno, sem permitir que cause e realize a transformação necessária na nossa vida. É um tempo de maior gratuidade. É um tempo para criar o novo. Para criar o novo. Não é só um tempo para descriar, como estamos vendo, né? Para desconstruir, mas é também um tempo para criar, para fazer o novo. Um tempo oportuno, para ensaiar novos passos, uma nova dinâmica, um novo caminho de fé, de relação com Deus, de interioridade, de valorização profunda da vida, de valorização profunda do outro. E esse outro que não é um estranho, esse outro que está comigo no cotidiano da minha vida, que caminha comigo, que de repente está dentro de casa comigo e que eu não percebia, e que eu não via. Então, é um tempo de nós sentirmos profundamente esta presença profunda de Deus em nós. E lembro ainda de como o Papa Francisco, e ele repete sempre isso, de que o tempo é superior ao espaço. Parece uma sentença filosófica, né? Um pouco bastante abstrata, e que é preciso talvez um pouco de aprofundamento aqui. Mas contudo, esse tempo, neste tempo de isolamento social que estamos vivendo, que percebemos, é superior de fato ao espaço, porque é um tempo que propicia a nós um recuo. Tivemos que nos recuar, tivemos que voltar para casa, sair da rua e vir para casa. Tivemos que fazer esse recuo, e Deus fez esse recuo. Ao criar, Deus faz um grande recuo. Ele recua, ou seja, ele se esvazia para criar. Jesus faz esse recuo quando encarna. Sai da eternidade e entra no tempo. Ele faz esse recuo na cruz, se esvazia. E nós precisamos fazer. Tivemos que fazer esse recuo no improviso, no imediatismo, no vulnerável, melhor dizendo. Tivemos que fazer esse recuo. Mas não é só o recuo de alguém medroso, que está a esconder, se refugiando, se escondendo. Não, de alguém que recua para poder ensaiar novos passos. Por isso não podemos permitir prosseguir a nossa vida daqui para frente, ou quando este novo normal estamos vivendo, com aquela vontade de voltar à rotina anterior. Não dá mais. Não tem como. Temos que ensaiar, e repito, novos passos. Temos que criar novos caminhos. Como diz um cardeal Dom Tolentino Mendonça, um português, temos que criar uma nova gramática, um novo significado. Temos que criar uma nova hermenêutica, uma nova interpretação, um novo sentido para tudo isso que estamos vivendo. Um novo sentido para tudo isso. E nesse sentido do recuo, tem esta ideia do recuo falada por Papa Francisco, experimentada ao longo da história, e retomada por muitos autores importantes, místicos, inclusive uma grande mística do século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, a Simone Weil, uma grande mulher, uma grande mística,
E ela diz isso de modo muito, muito preciso, quando ela diz assim: o tempo da catástrofe parece um tempo em que Deus recua, dar um passo atrás. Contudo, é um tempo em que descobrimos o Deus da ternura, o Deus da misericórdia, o Deus próximo, o Deus comprometido com a pessoa humana, o Deus que está ao lado da vítima, ao lado do sofredor, daquele que sofre, porque o próprio Deus vive este recuo. O próprio Deus fez esse recuo que nós tivemos que fazer, que todos nós fomos submetidos a Ele, mas esse recuo nos levou e nos leva a fazer esta experiência, a perceber a ternura de Deus, a perceber a sua misericórdia, a perceber a sua aproximação, a sua proximidade na nossa vida, na nossa história, no cotidiano, nos pequenos gestos, gestos de solidariedade, de partilha, de consolo, de esperança, nas palavras que saem carregadas de sentido de vida, nas palavras que saem como que materializando, dando forma a uma esperança singular para as pessoas. E é este recuo. Este é um tempo de grande escuta espiritual. E temos que aproveitar. Um tempo de escuta do sagrado. Este é o momento para perceber que a vida não se esgota no momento. Não se esgota no momento. Não se esgota no instante. Nesta estrutura do cotidiano. Nessa estrutura do cotidiano. Mas que a vida tem uma respiração muito maior. A vida tem um sentido muito maior, muito profundo. E nós temos de ouvir os passos do futuro e dialogar com o futuro de uma outra forma. Dialogar com este futuro do presente, como fala Santo Agostinho. Ou seja, esse futuro que bateu a nossa porta, que chegou de supetão, que foi nos empurrando, ou melhor, nos recuando, para podermos, e insisto nessa expressão, ensaiar um novo passo, ensaiar uma nova dinâmica na nossa vida. Não tenho dúvidas de que entramos numa nova época da história humana. Há um divisor aqui. Essa pandemia, ela marca um novo estilo para a nossa vida. E não dá para prosseguir, querer voltar à rotina, como alguns estão dizendo o tempo todo, que queremos voltar. Não dá para voltar, temos que prosseguir. A vida não vai recomeçar de onde paramos, ela está prosseguindo. Não tem como voltar. O que temos que criar um novo. Temos que fazer acontecer o novo para prosseguir, para continuar, como diz Santo Agostinho, nesse presente do futuro. Nesse futuro que já está presente hoje, no cotidiano de nossa vida. E à medida que nós vamos nos permitindo a ensaiar esse novo passo, essa nova dinâmica na nossa vida, nós vamos então
tendo a lucidez de compreender aquilo que Jesus diz: olhai os lírios dos campos. Diante da dor, da angústia, do sofrimento, das incertezas, das dúvidas, da precariedade, olhai os lírios do campo. Contemplai aquilo que realmente conta e significa. Uma das grandes místicas do século XX é, sem dúvida, a Etty Hillesum, uma jovem judia de Amsterdã, Holanda, como eu disse no início, que se ofereceu como voluntária para o campo de concentração, e ela diz esta coisa espantosa, que é o lema desse nosso encontro. Este tempo em que parece que a nossa alma desanima, desfalece, este é o tempo para olhar os lírios do campo. É o tempo para nós contemplar e perceber o que realmente é importante, o que realmente conta na nossa vida, o que vale realmente a pena. E por que não dizer, é o tempo para a gente perceber onde é que está o meu coração, em que direção eu estou conduzindo, fitando os meus olhos, onde está o meu olhar, onde está o meu ser neste momento, o que é que eu contemplo neste momento. Esse é tempo para isso. E há um desafio enorme neste tempo para todos nós. É vermos a qualidade de histórias de amor, de pequenas histórias que se manifestam a cada dia nos médicos, nos enfermeiros, enfermeiras, o pessoal, os técnicos, as pessoas dos laboratórios, todas as pessoas envolvidas nesse momento no combate a essa pandemia, nos religiosos, nos sacerdotes, nos líderes de comunidade, nas pessoas na assistência aos mais vulneráveis a esse momento, de tantas comunidades, nas nossas ruas, nas nossas cidades, de estar próximos. Mas não só. Tantos gestos de amor tomam conta também. As pessoas que dizem-nos, e aí nos prédios, nas casas, nas ruas, nos gestos de acolhida com o idoso, com a criança, com o morador de rua, com todas as pessoas, gestos de fraternidade, de partilha, de solidariedade, e que vai tocando, que vai mexendo com a nossa estrutura, com a nossa vida, com o nosso tecido humano, de causar uma transformação desse tempo, e por que não dizer de transformar este tempo, neste que estamos vivendo, em uma grande catedral, a catedral do encontro, a catedral do ensino, da fé, da alegria, de estarmos juntos na dor, na tristeza, de acolher o outro e fazer a experiência do sagrado que está presente na nossa vida. E ainda colocamos um outro questionamento ainda. Como é que eu vejo a espiritualidade nesse tempo de pandemia? E eu disse ainda há pouco uma palavra grega utilizada por São Paulo, que é a kenose, ou kenose. É um tempo de esvaziamento. E devemos nos permitir nos esvaziar para acolher o novo da vida, que está nos empurrando, que está batendo, nos chacoalhando a cada instante.
para permitir deixar ir naquilo que já não estava ajudando a gente a viver bem. Muitos de nós já nem sentíamos mais que éramos humanos, de sentir novamente o pulsar da vida dentro de nós, de sentir a graça, de descobrir, nesse tempo de grande precariedade, mas que é também um tempo para descobrir a oração, para descobrir o silêncio interior, para escutar Deus nos conduzindo por meio dos vários sinais dos tempos, dos vários gestos que se manifestam a cada instante, mesmo na dor, mesmo nas incertezas, e perceber neste inverno que estamos vivendo nessa pandemia, a aproximação desta primavera da graça de Deus em nós, desse amor de Deus por nós, da presença e da proximidade de Deus em nossa vida. Alguns chegam até a dizer, por exemplo, que esse ano é um ano para ser esquecido. Esse ano não deveria ser contado, esse ano não valeu. Certamente esses estão perdendo a oportunidade de perceber que este ano, que esse tempo, não é só o tempo Cronos, mas é tempo de graça, é tempo de encontro consigo mesmo, de reencontrar o outro e de reencontrar Deus. Por isso não podemos perder a oportunidade de aprender com este momento. Como dizia um grande poeta da língua portuguesa, o Antônio Ramos Rosa, em um dos seus poemas, um poema maravilhoso, O Coração que Escuta, e ele diz isto: não posso adiar o coração para o outro século. Não posso adiar o coração para o outro século. Eu não posso adiar a minha vida para o ano que vem, quando tudo isso passar. Ou para o outro ano, o outro ano, o outro ano. Eu não posso adiar a minha vida para depois. A vida, a fé é vivida agora. Eu não posso adiar. Não posso deixar para depois. Ou como diz alguns, para quando tudo isso passar, a gente vai ser feliz de novo. Devemos criar as condições nessa nova situação em que estamos para experimentar a felicidade, para experimentar Deus, para sentir as alegrias do céu na nossa vida. Não é quando tudo isso passar, é quando nós permitirmos que o novo de Deus aconteça na nossa vida, que é agora, não é depois. E nesse sentido, a espiritualidade para esse tempo requer de nós algumas atitudes. Uma espiritualidade cristã para esse tempo requer de nós, primeira coisa, estarmos presentes, estarmos no Kairos e não no Cronos. Estarmos vivendo ao tempo oportuno, esse tempo da graça. Não estarmos presos no relógio, correndo, esperando, ou criando situações para correr dentro de um relógio. Não, é o tempo da pausa, do parar. Outra coisa que podemos aprender e cultivar como caminho de espiritualidade para esse tempo é o silêncio. O silêncio para escutar Deus, escutar os sinais que emanam desse tempo, desse momento, e escutar o outro, que de repente pode estar gritando diante de nós e nós estamos a ouvir. Então é o tempo do silêncio. Uma outra coisa que a espiritualidade desse tempo, para esse tempo, é uma espiritualidade que nos coloca numa atitude de diálogo, de encontro, de intimidade com Deus, na oração, que nos leve a entrar
nessa intimidade, nesta confiança de relação entre um eu e um tu. Esse grande outro Deus que anseia por este vínculo. E aí neste encontro, a nossa espiritualidade se abre para uma fraternidade, de acolher o outro como irmão, de sentir a dor do outro nesse grande mistério da compaixão. A espiritualidade desse tempo tem que provocar em nós esse sentimento de compaixão. Mas não é a compaixão da pena, é a compaixão de alguém que se coloca diante do outro, que sofre, que sente a dor do outro, que acolhe esse outro que não é um estranho, esse outro que é meu irmão nesta jornada da vida, que faz esta experiência da compaixão, de estar próximo, nos gestos da solidariedade, da partilha, do encontro sincero, do zelo, do cuidado fraterno com o outro. E por fim, a espiritualidade para esse tempo requer gratidão. Gratidão por esta dádiva de Deus na nossa vida. Gratidão por Ele estar presente. Gratidão por estarmos tendo a oportunidade de estarmos ressignificando, reconstruindo a nossa vida. Gratidão por aquelas pessoas todas outras que têm tido a coragem, a disponibilidade para enfrentar, para encontrar soluções, para possibilitar a nós e a tantos outros a oportunidade de ter uma vida segura, sadia, de ter uma vida, de ter caminhos de esperança, por meio dos médicos, dos cientistas, das pessoas todas envolvidas, todos, dos mais simples aos maiores, nas situações mais complexas, das situações mais simples e corriqueiras da vida, aquelas mais complexas neste momento. Gratidão por tudo isso. Gratidão por estarmos juntos. Não estamos só. Estamos fazendo essa grande travessia desse deserto da dor, da angústia e da incerteza, em direção a esse grande oásis de Deus, da transformação da nossa humanidade. Assim, certamente, nos abrindo para essas perspectivas, nos abrindo para essas novas vertentes de um caminho de espiritualidade, por meio da presença, por meio do silêncio, da oração, da prática da compaixão e da gratidão, a nossa vida torna-se, sem sombra de dúvida, mais leve e mais serena. Então, nesse momento, eu os convido ao momento de introspecção interior. Eu os convido a um silêncio interno, a sentir esta presença de Deus em sua vida. Nesse momento, se permita sentir-se ser renovado na sua esperança, na sua vida, na sua certeza, na sua fé, nas suas alegrias, nas suas buscas, renovado no seu coração, procurando sentir a presença desse Deus que recua para nos enriquecer com as graças das suas dádivas, com a graça do seu amor, com a graça da sua misericórdia. Esse Deus que recua para nos aproximarmos, para estarmos diante dele. Estabeleça nesse momento esta conexão com o sagrado, no silêncio do seu coração. Permita sentir essa presença de Deus que recua e que se aproxima de ti. A te tocar, a te conduzir,
a renovar em ti o seu desejo, a sua vontade de prosseguir firme na fé, na esperança e na caridade. Que esse Deus de ternura, o Deus da compaixão, e esse Deus que se faz próximo de nós, se digne de nos abençoar e nos conduzir sempre na sua generosidade, na sua bondade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final desse encontro do Éfeta hoje. Queremos agradecer a você que esteve conosco, rezando, refletindo nesse encontro de espiritualidade, para descobrirmos ou para reinventar em nós esse novo caminho, esse novo jeito de ser da nossa fé, da nossa vida, da nossa espiritualidade. Que o bom Deus continue então te conduzindo, te iluminando, te protegendo, te dando paz. Fique nesta paz do Senhor e até o próximo encontro, o próximo momento juntos na fé. Fique em paz.